é o seguinte. Todo mundo tem me perguntado, como é que você chega naquelas intermediárias que a gente tem colocado os alvos entre o pivot point e a próxima resistência, ou o pivot point e o próximo setup, suporte, né? Então, ele vê a mínima, a máxima e o fechamento e divide por 3. Aqui que eu te confundi, que era pelo fechamento. Aí ele te calcula esse pivot point aqui, né? Vamos ver, a mínima de hoje foi 63705, a máxima 64910, desculpa, a máxima 65030 e fechou a 63770, dividido por 3. Então, o pivot point de segunda-feira vai ser 64.168. Isso a gente nem precisa ficar calculando, por quê? Porque ele vai te dar isso automaticamente. E ele faz o mesmo cálculo em relação aos fechamentos, essas máximas, essa resistência 1, resistência 2 e resistência 3. Aqui, ó, 2 e 3. E aqui embaixo está aqui, suporte 1, 2 e 3. Aí, a gente percebe o quê? Que a distância entre o pivô e a primeira resistência e a distância do pivô e o primeiro suporte são mais de 500 pontos aqui, 512 aqui, ou seja, são muito grandes. Então, o que a gente desenvolveu? As intermediárias que a gente tem colocado todo dia, quase que todo dia, né? E o que essas intermediárias elas proporcionam para a gente? Os nossos alvos. Vou voltar agora para hoje, que está. Esse eu tenho certeza que está valendo. No início do pregão, olha aqui. O pivô estava aqui em cima. Então, a gente calculou para baixo até a primeira resistência. E calculou até a segunda resistência. Quando eu cheguei mais ou menos por aqui, ele já estava lá embaixo. Então, eu fui colocando todos os valores que eu achei e comecei a verificar pelo nosso setup e fiz a primeira compra aqui. Aí, pelo nosso setup, né, quem estava aí viu na hora que a gente atingiu, né, o primeiro alvo, o segundo, o terceiro, o quarto, né, o quinto e o sexto alvo. Sendo que nesse quarto alvo a gente falou, olha, se perdesse aqui, ele iria procurar, né, se perdesse os 700, se eu não me engano, na hora que eu falei. Então a gente teve um acerto aqui de 1, 2, 3, 4 alvos, depois mais 2 para baixo, depois a gente falou, olha, vai subir de novo. Então aqui 6, 7, 8, 9, 10 alvos atingidos, né?
essas intermediárias que a gente chama são os alvos intermediários, né, nos proporcionam a ver, no decorrer do pregão, alguns pontos a serem rompidos, onde criam algumas resistências que, se não forem atingidas, como esse caso aqui, ó, ele bateu no alvo 6, aí voltou, tentou no alvo 6 de novo e começou a dar sinal de venda, aí veio abaixo. Ó, e veio ladeira abaixo. Ó. Por quê? Ele não demonstrava força para atingir a esses pontos. Ele tentou aqui com uma certa força, e na primeira ideia aqui eu achei que fosse, mas não foi, ele respeitou aqui. Veio abaixo, 1, 2, 3 de novo, subiu 3 de novo, tentou mais uma vez. Aí, comparando lá, aí você tem que ter outras né, coisas para você tomar subsídios, para você ter subsídios, foi exatamente quando começou a vir a queda da Petro, os bancos reverteram bem, e ele veio com toda a vontade. Aí passou a valer os nossos alvos para baixo. Aqui ele achou, aí ficou lateral um determinado período. Aqui. Depois continuou a queda. Ó. Esboçou uma reação aqui. Depois continuou a queda. Veio para baixo. Agora, o detalhe todo é o seguinte. Como a gente acha, né, esses intervalos? Do pivot point até a resistência, do pivot point até o suporte. Primeiro, você faz a medição que o sistema já te deu. Nesse caso aqui, 400 pontos. 400 e poucos pontos. Aí, eu vejo mais ou menos, já fiz um programinha para isso, de 9 períodos. Aí está a teoria dos 9. Deixa eu ampliar aqui. Outra coisa que eu falei, acho que foi com o Guilherme outro dia, não é que eu fique parado aqui, porque não dá. Né? Aí eu vejo o seguinte, eu considero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois vou explicar por que 9. Nesse caso aqui, ó, o 9 estava 64745 e a mínima 64510. E no momento por aqui assim mais ou menos, é como se fosse máxima do dia, mínima do dia e o fechamento. Aí isso aqui te dá um resultado que a gente acabou de mostrar ali pelaquela fórmula, né? Aí depois você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí mesmíssima coisa. Qual foi a máxima desse período? A mínima e o fechamento. Aí ele vai dando todos esses pontos aqui até bater esse intervalo que a gente está falando, que é o intervalo que interessa para a gente. Só que, como eu falei, se você for parar para perder tempo, para perder 1, 2, 3, o negócio já foi embora. Aí você já desandou. Né? Só dá para fazer isso com esse programinha que eu falei, que ele praticamente ele já te dá
da precisão, né? E aí você fica em intervalos de 80, 85 pontos, que são os intervalos intermediários, que são os intervalos que a gente tem que ficar observando. São os intervalos que a gente tem que monitorar, onde ele vai criar uma resistência. Antes mesmo aqui do próprio que o sistema te deu, né? Você tem que... Ele cria, várias vezes a gente verificou isso. Pô, tá difícil, não tá indo lá na resistência. Ele empacou aqui. Você vê aqui, ó, ele não foi lá, ele empacou aqui em 336 e não foi mesmo lá, ó, não adianta que ele não vai. Ele criou uma pseudo-resistência aqui intermediária. Né? E o que isso tem que te dar? Ele tem que te dar informação para a sua tomada de decisão. Galera, eu estou vendo que não vai mesmo. Né? E você você só tem uma conclusão. Se ele não vai, ele vai descer. Né? Foi o que aconteceu aqui. Aí é onde você pode pegar aí 300 pontos. Os nossos indicadores começaram a girar a favor. Mais 320 pontos aqui. Aí bateu na mesma situação, não rompeu, não quis ir, não adianta, não forçou a barra e não foi. Se ele não foi, o que acontece? Ele vai cair. Olha lá, 576 pontos. Aí vem de novo, olha lá, revertendo. Se tivesse feito preço médio aqui, ó, ponto de comprar mais, né? E foi de novo. Aí você vai passar para ver as suas próprias, aqui a tua linha, aqui, ó, olha a resistência aqui, que era suporte, virou resistência. Olha lá, não rompeu de novo. Se não rompeu, o que ele vai fazer? Vai cair. Isso é apenas uma leitura do gráfico. Isso é apenas uma leitura do que acontece no dia a dia. Né? Aí vocês perguntam, alguém pergunta aí, por que 9? Atenção, estou esperando. Todo mundo dormiu? Por que 9, Nilcler? Valeu. Opa, né? Por que 9? Seu dever de casa, né? Quando o mercado ele tem uma posição tipo essa daqui, ó, você pode contar que são 9 minutos que a pessoa tem, né, para se posicionar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais para cá. Parece que é uma coisa assim meio que intuitiva. É como se o mercado estivesse dizendo assim, ó, eu vou cair, ou eu vou subir. E ele fica te dando isso em intervalos, geralmente, quando, obviamente, a gente já falei isso no Fibonacci, de 7, né? É como se ele te desse uma oportunidade de basicamente de 9 minutos para você sair da posição ou para você entrar numa posição, né? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Aí se é um pouquinho mais, um pouquinho menos. Dificilmente ele fica mais do que isso. Até 11 minutos. Aí, ó, ele ficou 9 minutos aqui lateralizando e subiu. Aí pode lateralizar mais um pouquinho. Né? Então foi um número que eu observei que bem para trás, esse tempo de 9 minutos. É um tempo de reação, assim como tem o FIBO, só que o FIBO é outra coisa. O FIBO a gente vê com topo e fundo, é outra história. Né? O que a gente estava dizendo aqui, você pode ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não vou ficar aqui contando, senão a gente vai ficar a noite toda. Mas você pode contar. Pode contar que ele te dá 9 minutos, em média,
né, para você tomar a sua decisão. Aí, como eu digo, né, desculpa, como eu digo, você tem 9 minutos para decidir se você estiver na posição de sair, né, não quero mais, ou de comprar mais, todo mundo fala para não fazer, mas depende de você. Mas é mais ou menos esse é o tempo que você tem, que o teu cérebro tem para tomar uma decisão. Seu poder de decisão é exatamente 9 minutos. Né? E que é muito tempo no mercado tão volátil. Você tem 9 minutos para decidir. Às vezes tem que tomar bem menos tempo do que isso. Né? É como se o desenho fosse mais ou menos assim. Ó. Você sobe, né? Aí pensa, sobe, pensa, né? Mais para cá, sobe. Na contraparte você desce. Você pensa, desce. Esse movimento é muito repetitivo. Você já deve ter, obviamente, visto isso. A gente até conversou outro dia que nunca é um movimento assim linear. Ele tem sempre uma paradinha, uma parada técnica, vamos chamar isso daqui de parada técnica. Obviamente também não é que aconteça assim toda hora, mas ele em 90% assim das vezes acontece. E aí não vale a pena também ficar, como eu falei para vocês, contando os 9, vamos calcular aqui, né? Por isso que eu não mandei até hoje o programa, que eu acho que ainda é muito cedo para a galera ficar perdendo tempo nisso, entendeu? Também Aí acho. tem alguém, né? Porque às vezes é sujeito a você montar isso com um pouquinho mais, digamos, não é de experiência, mas cautela, entendeu? Aí pode gerar alguma coisa errada e você começar a se basear com números que não são Pontos tão errados, né? precisos. Hã? Pontos errados, né? Você vai calcular errado, ele vai te dar resistências e suportes errados. Exato. Né? Porque às vezes também o que a gente posta aí, você vê, fica difícil de marcar, dá uma diferença, né? A gente faz por aproximação, exatamente por ser muito dinâmico, né? Então, o caminho certo é aquele de sempre que a gente fala, né? Pega para trás e vai dando uma analisada, né? Vai dando uma conferida, como o Ramon fez lá. O Ramon é mineiro, né? Mineiro sabe como é que é, né? O cara só acredita vendo, né? Mineiro desconfia de tudo. Aí ele vai lá, eu falei da teoria da abertura, ele foi lá, caraca, 9 dias, o infeliz foi, porra, me sacaneou, né? Só pra gente, tá vendo lá? Teve um dia que não foi. Só pra... Mas é isso mesmo que tem que fazer, vai lá e porque você visualiza melhor. Isso dá uma base, digamos assim, tão grande, né, que quantas vezes aqui foi semana passada, né, eu não me lembro, que a gente colocou 8 e a gente falou, ó, galera, vai ceder um pouco aqui. Aí voltou 2, depois foi mais tantos para cima e no final a gente tinha feito 18 alvos, né? Ou seja, dava para ajudar a pegar na subida, algumas na descida e vice-versa. E como a gente brincou lá, o último não pegava, né? Então não confie no último. Mas basicamente é isso, é um conjunto, né, de informações
que com o setup, cara, isso te dá mais força ainda na tomada de decisões. Agora, o que eu estou percebendo também é que a galera tá fazendo muita coisa ainda por emoção, né? Esquecendo de ver o setup. Eu vejo o papo, eu leio tudo que vocês escrevem, e eu observei assim, em determinado momento, alguém falando, estou vendo aqui compra, coisa e tal, eu estou vendo venda, eu vou entrar vendido, coisa e tal. Logo em seguida, cara, eu vou comprar. Isso é uma coisa que tem que ser mais discutida, não tem como. Por que um vai para compra, outro vai para venda? É um convencer o outro do argumento. Eu estou indo na compra por isso, isso. Estou indo na venda por isso. Eu acho que está, apesar de ter melhorado substancialmente o desempenho da galera, né? Acho que ainda falta melhor. O pessoal está discutindo, mas a decisão coletiva ainda está pecando, né? Por outro lado, que eu tenho lido, caraca, tem me deixado assim de boca aberta, né? A citar alguns nomes que estão mais presentes, assim, o Marcos, cara daqui a pouco está escrevendo livro, né? O Gustavo, o Guilherme e várias outras pessoas aí. Os caras estão dando show, cara. Estão dando show. Eu posso dizer com todas as palavras que se eu fosse professor, né, eu teria muito orgulho dessa turma. Como não sou professor, tenho mais orgulho ainda, né? Com certeza, pô, eu não imaginava em tão pouco tempo a galera tá num nível assim de profissional mesmo, cara. Vocês estão de parabéns mesmo, postando, espero que não seja mentira, que o que vocês tenham postado seja verdade, que também não estaria enganando ninguém, a não ser vocês mesmos. Mas pessoal aí com 200, 300, 400 pontos é uma maravilha. Agora, fazer a gestão de risco pessoal de cada um sabe do seu bolso. E, pô, estão super de parabéns. Parabéns mesmo, estou muito feliz.